Olá, eu sou a Kim, a minha língua materna é Bitonga e a minha palavra favorita é maconjo, que significa rato, e eu gosto muito de ratos. Oi, meu nome é Brisson Antônio Bans. A minha palavra favorita em Xangana é Kujonza, em Makua é Omala, em Chope é Kudoto, em Gitonga é Cureguera. Sou Robson de Oliveira Muyanga, sou natural de Nampula, a minha língua materna é Makua. A palavra favorita é Orera, que significa bonito. Olá a todos, chamo-me Luís João Almeida e a minha palavra favorita na minha língua materna é Liranzo, que significa amor. Meu nome é Marcela Gaveta, natural de Gaza. A minha língua materna é Xangana e a minha palavra favorita é Xacudra. Em Moçambique há 20 línguas, contando com o português, ou seja, são 19 línguas moçambicanas e mais o português ficam 20. Eu, em particular, falo 3 línguas: português, xangana e inglês. Posso falar 3. Posso falar português, I can speak English, na pluma chilena. Eu falo 4. A língua portuguesa, a língua inglesa, a língua francesa e xangana. Em Moçambique há 20 línguas, contando com o português, ou seja, são 19 línguas moçambicanas e mais o português ficam 20. Línguas que ainda não foram trabalhadas, porque essas 20 línguas, o português mais as 19 línguas moçambicanas, são línguas que já foram descritas, já há materiais sobre elas, os relatórios, a OEM, com a ajuda de parceiros e sociedade civil, já realiza relatórios de padronização das línguas moçambicanas. Então, essas 19 línguas estão nesses relatórios já desde o primeiro relatório. O último relatório, que é o 4º, foi lançado em fevereiro deste ano. Então, são 40 anos de trabalho e essas 19 línguas estão presentes nesses relatórios. Uma das primeiras características que distingue as línguas bantu é que elas vieram de uma mesma língua, aquilo que em linguística chamamos de proto-bantu, como se fosse, assim, numa linguagem vulgar, estaremos a falar de uma língua-mãe, da qual essas línguas derivaram. É exatamente por isso que elas têm muitas semelhanças, não que não tenham diferenças, mas ao mesmo tempo, quando você compara o conjunto das línguas bantu com as outras línguas africanas que não são de origem bantu, você nota que entre as línguas bantu as diferenças são poucas. Eu, português, aprendi em casa. Aprendi em casa com 2 parentes mais próximos. Agora, xangana, aprendi no bairro. Eu saí na rua, ouvindo alguns meninos, eu falava em xangana, então eu captava o ambiente, né? Que se falava mais xangana, então, ao mesmo tempo eu fui aprendendo a ouvir, tendo algumas curiosidades acerca de algumas palavras difíceis no xangana, então eu ia para casa, perguntava o que significa certas palavras difíceis no xangana, então fui aperfeiçoando a minha capacidade de falar xangana. Agora, inglês aprendi na escola, desde a 6ª classe, estava como sabendo, no sistema de educação a nível público. Nós temos aula de inglês, temos disciplina de inglês a partir da 6ª classe. 6ª classe até a 12ª classe. Então, fui aprendendo nesse período. Línguas, não é? Eu falei, o português é a nossa língua, não é? Então, o xangana também é a nossa língua local. Então, tive facilidade para aprender tanto em casa quanto na escola. Então, lidava muito com essas 2 línguas, foi fácil. E quanto à língua inglesa e francesa, eu tive também como disciplina na escola. Então, como me interessei pelas línguas, eu depois cursei, que era para aprofundar um pouco mais, porque no ensino
é limitado, porque é dado como disciplina. E o tempo colonial, as línguas moçambicanas, acho que aconteceu um pouco, vou falar mais da colonização portuguesa, acho que aconteceu um pouco em todos os países africanos que foram colonizados por Portugal. Eles tinham uma política da promoção de língua portuguesa. Então, para promover a língua portuguesa, uma das estratégias coloniais foi colocar as línguas das colônias em segundo plano. Era interditada, não se podia falar, mas as pessoas falavam em casa. Sim. A nível oficial falavam português. E a dado momento é que o Ronga começou a ter algum espaço nos jornais, né? Havia um jornal Ronga, mas de todas as formas, todas as outras línguas, mesmo o Ronga, eram interditados. Eu nunca senti vergonha, muito pelo contrário. Eu gosto da língua. Aprendi a falar língua xangana depois que me tornei grande, né? Mas agora eu gosto, tenho orgulho de falar xangana, gosto de escrever xangana, gosto mesmo de escrever. E sempre que eu puder, eu falo xangana em qualquer sítio que eu esteja e com qualquer pessoa. A partir do momento que eu sei que essa pessoa sabe falar xangana, eu falo. Nunca me envergonhei em falar, por mais que seja fora do país. Já tive a oportunidade de estar fora do país, então lá estava com pessoas que sabiam falar xangana e falamos normalmente, então nunca me envergonhei e acredito que não vou me envergonhar. Bom, em particular, falando da minha língua materna, xangana, é uma língua que muita gente tem colocado muito embaixo. As pessoas, em qualquer lugar que elas estejam, vão fazer de tudo para não proferir, para não falar, por conta do meio, ou por conta mesmo da própria língua, porque nós valorizamos mais a língua portuguesa. Talvez por ser uma língua que nós herdamos dos portugueses. Então, nós vamos valorizar por conta também do país que trouxe essa língua, um país desenvolvido, e nosso país ainda é pobre. Então, é por aí. Então, nós encontramos alguém no meio, proferindo ou falando essa língua xangana. Algum momento podemos dizer que essa pessoa é um civilizado, algo assim. É basicamente isso. Uma coisa que é importante perceber é que em Moçambique a língua oficial é português, legalmente é português. Então, sendo português a língua oficial, de alguma forma coloca as outras línguas, principalmente as línguas locais, no nível, posso assim dizer, inferior, né? Inferior em relação ao português. Mas, quando nós olhamos para como Moçambique está organizado, né? Temos mais as áreas rurais e as áreas urbanas. Nas áreas rurais é um pouco assim, normal, né? As pessoas falarem mais as línguas locais do que português. Nas zonas urbanas, também o nível de educação talvez um pouco mais assim, superior, né? Em relação a pessoas que vivem nas zonas rurais. As pessoas das zonas urbanas tendem mais a adotar o português como uma língua padrão em todos os ambientes que eles frequentam. Assim. Caso não, as línguas estrangeiras também estão consideradas também por ser um dos requisitos muito importantes da vida profissional. Logo depois da independência, nós adotamos oficialmente o português como língua oficial, como língua que deve ser falada em todo o país. E, embora seja uma língua que, em termos práticos, até hoje é mais falada nas cidades do que no campo. Mas o português é a língua oficial e as outras línguas moçambicanas começam a ser ensinadas na escola em regime democrático por escolha dos pais, das crianças, no ano 2003.
A maior parte das línguas moçambicanas são ensinadas nas escolas, sim, mas o regime é, cada pai escolhe se a sua criança pode ser ensinada no regime bilingue, uma língua que tem a ver com o local onde a escola está, mais do português. Mas este ensino é até a quarta classe. Depois disso é português. Não é? Então, da quarta classe para frente, a pessoa volta a ser obrigada a estudar em português. Não é? Só algumas universidades é que têm ensino de línguas banto, que é para se ensinar, por exemplo, o funcionamento e estrutura das línguas. Na área da linguística, sobretudo, é obrigatório que haja uma língua banto associada ao curso, mas não há assim um ensino secundário, um ensino universitário em línguas moçambicanas. Eu já estudei numa escola em que tiveram para adotar o sistema de introdução a línguas nacionais, onde tinham Xangana, tinham outras línguas. Mas os pais encarregados é que negaram, usando o pretexto de que tratava-se de uma escola privada e que queriam que nós, como filhos, aprendêssemos coisas diferentes. Nós tínhamos francês, inglês, entre outras disciplinas, mas aquilo que é o nosso, aquela que é a nossa língua, os nossos pais, é que negaram, mas a escola, no momento, tentou implementar isso. Então, o problema, muitas das vezes, pode até não estar na instituição, por exemplo, como também pode estar nos nossos pais, naquilo que eles querem para nós, o Xangana pode não ser assim, é podem pensar da sua forma. Por que tu vais aprender Xangana se quando quiseres de preto, vão querer que coloques inglês, francês, português no teu currículo? Então, é como se isso não fizesse mais diferença naquela que é a nossa sociedade. Então, em algumas situações o problema está mesmo. Mas com o andar dos tempos, as pessoas foram percebendo a razão pela qual era importante que a escola recebesse as crianças na sua língua de afeto, que é uma língua moçambicana, e depois progredisse a aprender em português. Depois, gradualmente, os pais foram aceitando, mas foi fácil. Além disso, nas cidades, dificilmente os pais citadinos ensinam línguas moçambicanas aos seus filhos. Não é muito comum. Mas sim, as das cidades têm preconceito. Se tu na cidade falas uma língua moçambicana, as pessoas já não praticam o preconceito. Mas no campo não há esse problema. Então ainda existe nas pessoas aquela ideia da interdição do uso das línguas moçambicanas em contextos oficiais. Isso ainda está nas cabeças das pessoas. Eu cresci, dentro de casa, éramos proibidos de falar Xangana. Nós só falávamos língua portuguesa. Então, por muito tempo, os meus tios, avós, então diziam, nós em algum momento temos que aprender a falar a língua local. Não basta só dizer que Xangana é língua de... Não, eles usavam aquele termo. Xangana é língua de mulheres. Xangana é mais para meninos da rua. Então, eu cresci usando essa... Como que eu posso dizer mesmo? Usando esse preconceito de Xangana é mais para meninos da rua, Xangana é para mulheres. Então, é por essa razão que fiquei muito tempo sem falar língua Xangana, porque eu achava que eram mulheres que falavam aquela língua. Acho que é importante a língua materna na nossa vida. Eu falo isso de experiência. Quando a minha mãe é de uma família de boi, e meu falecido avô odiava que os filhos aprendessem Xwang. Ele recusava falar Xwang com os filhos dele e vice-versa. Então, quem falava Xwang mais era minha avó com os filhos. E eu odiava tanto, quando os meus filhos mais velhos começaram a ter filhos, odiava tanto que era proibido ensinar Xwang aos filhos dele. E como consequência, nós, os filhos, nós não sabemos falar Xwang. Ou falamos assim, um bocado, a gente não percebe e tudo mais. E essas coisas de cerimônias tradicionais, você vai ouvir sempre a falar aí com os falam. Eu até perguntei à minha mãe, tipo, olha, vai chegar um dia, todo mundo sabe que vão morrer.
dizer, nós sabemos como é que a cerimônia funciona, tudo mais, mas nós não sabemos o que se diz, o que não deve se ouvir. Não sinto que a pessoa é completa sem saber falar aquela língua materna. Tudo bem, inglês é importante, francês é bonito, mas eu sinto que é crucial saber falar a língua dos nossos antepassados. É importante para o meu conhecimento e para a minha descoberta como pessoa. Então, é uma das razões também que eu sempre insisto assim com minha mãe para me ensinar os fatos. E também sou muito feliz que minha mãe é uma senhora de mente aberta. Minha mãe sempre diz para mim, se você tem a oportunidade de aprender língua, aprende. E muitas pessoas também têm esse hábito de menosprezar outras línguas. Quando aquela língua é horrível, não fala aquela, tem que falar mais essa. Se assim fosse, né? A língua portuguesa nos fosse unir, mas efetivamente não é o que está a acontecer. É sim a língua oficial, mas não é a língua que é falada por todos os moçambicanos. Mas felizmente as outras línguas não são proibidas, são faladas, só que não são oficiais. Então, se tu vais ao tribunal, és julgado em português, se tu vais ao hospital, és recebido em português. Mas os tribunais, por exemplo, criam condições para tu seres ouvido de outra forma, né? Pode ser traduzido. O que quer dizer que não são proibidas as línguas, mas não são oficiais. Cria um problema, sim, mas quando há desastres, quando há emergências, cria-se condições de que as pessoas sejam traduzidas ou traduz-se a informação ligada à emergência, por exemplo, da Covid, da altura do SIDA, as mensagens eram difundidas em várias línguas moçambicanas. Quando há uma emergência, não se deixa de comunicar. Então, utiliza-se o português, mas traduz-se em várias línguas ou nas várias línguas moçambicanas a informação essencial para a emergência. E eu costumo dizer que uma das coisas que salvou as línguas moçambicanas foi o fato delas serem muito ligadas à identidade dos moçambicanos. Porque era para ter acontecido o que aconteceu no Brasil, onde as línguas indígenas brasileiras, que eram acima de 500, foram desaparecendo. Só que, para o contexto africano, nós não falamos com os nossos antepassados em português. Nós costumamos dizer que eles não entendem português porque não é a língua deles. Então, havia ali um vínculo. Quem quisesse continuar naquela cultura tinha que continuar a falar a sua língua, tinha que continuar a ensinar a sua língua aos seus filhos, às outras gerações, para a continuidade daquilo que os africanos acreditam que faz parte da sua vida. Porque nós, em Moçambique, estamos rodeados por países de expressão inglesa, então há esse interesse mesmo no intercâmbio com os vizinhos, mas também porque é a língua de acesso ao emprego. Muitos empregos, mesmo que a pessoa depois não vá utilizar inglês, em muitos empregos pede-se que a pessoa fale inglês. Então as pessoas têm interesse sim em falar em inglês, as pessoas têm interesse em pôr os filhos em escolas nas quais possam aprender inglês e têm menos interesse em que as pessoas aprendam línguas moçambicanas, porque depois não usam em lugar nenhum, né? Mesmo aquelas pessoas que aprendem as línguas moçambicanas na escola usam até a 4ª classe, depois não usam mais. Há importância, sim, em se ensinar, ou pelo menos se dar valor às línguas moçambicanas, que é para as pessoas se sentirem à vontade com isso. Agora, que é caro o processo de se oficializar estas línguas porque tem que mudar todo o formato da documentação do país. Então, se em uma língua já é difícil, imagino, em 27 línguas que é o que nós temos. Então, pode haver assim algumas dúvidas, algum problema em torná-las oficial por causa disso, tá? Tem que se traduzir todo um sistema, não é só dizer, olha, tu podes falar na tua língua, tá? Mas tem que se traduzir todo um sistema de funcionamento do país para as 27 línguas, é um processo muito caro. Mas tem sim importância das pessoas se expressarem nas suas línguas, nas suas culturas, que são mais humanas. Sim, quem só lê o que se escreve
Porque, por exemplo, agora as estatísticas mostram que os falantes das línguas moçambicanas estão a diminuir a cada censo. Então, para quem só lê essa parte, pensa que, de facto, as línguas moçambicanas estão ameaçadas. E para perceber esses contornos, eu preciso viver a questão, como é que os moçambicanos geram essa questão do português com as línguas moçambicanas. É por isso que eu acho que as línguas não estão ameaçadas, porque elas são a nossa vida. Então, enquanto a nossa vida estiver ligada à nossa cultura, as línguas estarão sempre lá. Eu podia dizer que a língua faz parte daquilo que é a identidade de uma cultura. Então, se nós deixarmos de lado a nossa língua, automaticamente estaremos a perder a nossa identidade. Não temos como continuar um legado se nós abandonamos aquilo que é nosso. Então, há sim uma necessidade de preservar a língua. É necessário, sim, ensinar as nossas crianças. Eu, por acaso, sou mãe, então sempre eu falo com as minhas filhas em Xangana. Às vezes até dizem, mãe, está a dizer o quê? Então eu procuro explicar, porque há certas palavras difíceis que eu uso, mas que elas não entendem logo de primeira. Então eu tenho que explicar, procurar desenvolver um pouco, que é para melhor percepção. Mas em casa uso mais o português, mas não deixo a minha língua materna, que é a nossa identidade. Tem aqueles momentos mesmo em que todo mundo está a falar Xangana, mas aquilo é como se fosse uma piada. Mas ao mesmo tempo eu estou a transmitir aquele conhecimento a elas. E tem aqueles dias que eu tiro o dia mesmo para falarmos Xangana, que é para elas aprenderem um pouco da língua materna que no futuro vão precisar. Eu também acho que sou a favor de que as crianças também devem aprender, né, a língua materna. Olha aqui, eu já assisti um cenário meio triste em que um dos pais proibiu seu filho de brincar com outra criança. Uma criança cresceu no campo, nesse caso, e veio para a cidade para poder estudar. Mas a criança ainda não tinha oportunidade de aprender a língua portuguesa. Então, os pais proibiram aquela criança de se socializar com as outras crianças da cidade, né? Que já não brincam com aquela criança, ela não vai ensinar a língua dela. Então, foi um cenário muito triste que eu não gostei. E por essa razão, acho que é importante, sim. E tem casos que você viaja e, por exemplo, pode te perguntar na sua língua materna como é que se diz tipo, uma palavra X, por exemplo, um obrigado em Xangana. Tu estás em outro país e vão te perguntar, tipo, na sua língua materna, como se diz obrigado? Tu diz não sei, vergonha.